Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Quinta da Palavra. Em nossos programas teremos entrevistas, estudos bíblicos, pregações e fóruns de debate. Para a gente é um grande prazer ter você conosco aqui em nosso programa. Eu sou o pastor Luiz Felipe de Azevedo Corrêa, da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso. Seja muito bem-vindo. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, alta, firmamente, e sem alta e é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, ciente a mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por ela perdoado, vou à mansão real. Ela abranda o meu fardo, gozo de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, alta, firmamente, e sem alta e é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, ciente a mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador fala. Sou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, alta, firmamente, sem alta e é sem fim. Maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, ciente a mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta
que transporte gozo eu senti, dos céus descendo tenho na cruz, graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Sempre submisso quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Olá, boa noite. Olá, boa noite, graça e paz, pastor Rovanildo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor Felipe. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que bom a gente poder estar junto aqui. Mais uma quinta da palavra, e desta feita a gente vai tratar de um assunto muito atual, a questão do isolamento, né? O tema que a gente escolheu para conversar é isolamento durante e depois. E para a gente é uma alegria muito grande poder recebê-lo. E eu queria orar, e depois de nós orarmos, eu queria pedir que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né, da sua família, enfim, para que depois então a gente comece o nosso bate-papo a partir das perguntas que a gente selecionou aqui. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer, te louvar por, ó Deus, estarmos aqui nesta noite para mais uma live, mais um bate-papo da Quinta da Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe do início ao fim desta conversa, que o Senhor abençoe a vida do pastor Rovanildo, da sua família, a minha vida, a minha família. Nós te pedimos, te rogamos pelas suas mais ricas bênçãos sobre nós e também sobre todos os nossos irmãos que estão nos vendo agora, estão nos ouvindo agora. No nome de Jesus, que esse seja um tempo edificante, ó Pai, que possamos aqui dialogar coisas, ó Pai, relevantes para o Teu reino, para a Tua igreja, para os Teus filhos em particular. Te pedimos, Senhor, a Tua orientação, a Tua direção, a Tua iluminação para esse tempo. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Olá, pastor Rovanildo, fala um pouquinho aí da sua vida, da sua trajetória ministerial, da sua família, de onde você vem, porque você não é daqui do Rio, é? Não. Então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho da sua história e da sua biografia. Rovanildo pelo Rovanildo. Rovanildo Vieira Soares. Oi? Pode falar, querido. Fica à vontade aí. Então, sou Rovanildo Vieira Soares, esse nome é bem nordestino, né? Vieira, da parte de mãe, e Soares, da parte do meu pai. Eu sou sertanejo de Catolé do Rocha, minha família é de Riacho dos Cavalos. São duas cidadezinhas bem curtinhas. E eu sou de berço evangélico, graças a Deus. Minha avó foi a primeira crente batizada na cidadezinha de Riacho dos Cavalos. Era uma irmã assembleiana, né? 7 anos de idade, a gente foi para a Igreja Congregacional e estamos aqui até hoje com a graça de Deus. O meu seminário eu fiz em Recife, fui interno no antigo STCR, que era Seminário Teológico Congregacional do Recife. Agora é STCNE, Seminário Teológico Congregacional do Nordeste. Com a graça de Deus, a gente entrou no ministério e Deus sempre nos deu ministério duplo, né? Ministério de pastoreio e de ensino. A gente teve a oportunidade de ministrar no seminário por muito tempo, continuamos ministrando,
basicamente nas áreas de Bíblia e interpretação de Bíblia, né? A gente ensinou por muito tempo exposição, sistemática, e ultimamente a gente tem se dedicado mais à hermenêutica e à exposição da palavra, a homilética. Louvado seja o Senhor por isso. Com a graça de Deus, estamos há cerca de 7 anos aqui no estado do Rio, pastoreando a amada igreja congregacional Amendoeira. Aqui no Rio também, com atuação, trabalho, procurando servir ao Senhor e ao ISB. Tivemos a alegria de sermos eleitos na penúltima Assembleia Geral para o Departamento de Edições Religiosas e Publicações, DERP, e nessa última agora para a primeira vice-presidência do ISB. Então, a gente é professor de seminário, etc., mas a maior alegria, o meu maior título é ser papai, né? É verdade. O Senhor me deu uma família maravilhosa. Estou casado com a dona Joelma e pai de 4 filhos lindos. O mais velho é o Arthur, e depois vem Ana Laura, Princesinha, Heitor e Edgar, são os gêmeos. São 4 pequenos ainda, que dão muita alegria para a gente. Amém, amém. Uma alegria muito grande, é bom poder estar com os irmãos dessa noite. Amém. A gente costuma brincar, né, que quando tem muito filho assim, é que na nossa região não tem costume de ver televisão, né? Eu também não tinha, porque eu tenho 3, né? 3, e na verdade a Cintia engravidou 4 vezes. Se nós não perdêssemos o primeiro bebê, seria 4 também, né? Então, na verdade, estamos quase que empatados. A Joelma também perdeu 2. Um Sim. do Arthur e provavelmente um depois de Ana Laura. Isso provavelmente porque era bem recente, né? Uhum. Possivelmente bem recente a gravidez, e a gente se envolveu num acidente de carro lá em Roraima. Um carro furou o sinal e bateu na gente, e ela disse que percebeu alguma coisa como se tivesse perdido um filho em determinado momento. Então talvez a gente tivesse 6. Tá certo. Aí você já me ultrapassou, já me ultrapassou. Pastor, é muito bom poder ter você com a gente, né? Ouvir, né, toda essa trajetória sua, o chamado, o ministério, a família, os filhos, e agora, como você bem disse, né, eu ia ressaltar isso também, com a responsabilidade, aliado, o privilégio de poder trabalhar ao lado do pastor Márcio Leal na presidência da USB. E, assim, eu queria agradecer a Deus por ter você como meu amigo, como nosso colega de ministério, amigo que a gente tem aí afinado a nossa amizade, né? Principalmente depois que eu vim para cá, para São Gonçalo, a gente pastoreia na mesma região, e para mim é uma satisfação tê-lo aqui. Então, nós temos um tema para conversar, para bater papo. Aqui é sempre muito tranquilo, é uma conversa tranquila, não é nada formal, é bem informal, né? Os irmãos que estão em casa serão assim edificados pelo teor, pelo conteúdo daquilo que a gente vai tratar, do assunto que a gente vai desenvolver. A teologia mais tranquila, não aquela teologia sólida no sentido de estar ali na academia, aquela teologia mais densa, é uma teologia mais prática, né? Mais pública, e é o que a gente vai fazer hoje aqui. E para isso, né, nós temos algumas perguntas e a gente vai conversando em torno dessas perguntas, né? Com certeza os nossos ouvintes, telespectadores também teriam suas perguntas, mas eu acredito que essas são as mais centrais, mais essenciais, e a gente vai aqui conversando, discutindo. Bem, a primeira pergunta que a gente tem, pastor Rovanildo, é a seguinte: a comunhão virtual, ela substitui a presencial, ou seja, esse tipo de culto, que na verdade eu nem considero que seja culto, já estou aqui me adiantando e falando a minha opinião, mas uma transmissão, uma reprodução daquilo que a gente faz no culto, que não é culto necessariamente, mas a pregação, o ensino, enfim, os louvores que a gente apresenta de forma virtual. Você acredita que eles substituem, né, o presencial? Eu tenho até ouvido algumas pessoas dizendo que esse é o futuro da igreja, as pessoas não vão mais se reunir no templo. Então, qual é a sua opinião sobre isso, pastor Rovanildo? Antes de responder assim a pergunta, eu só quero dizer, pessoal, que eu estou num ambiente familiar. Estou aqui no sofá da minha sala,
e os meus 4 filhos estão acordados. Se escutaram um barulhozinho a mais aí, é porque Tá eu não certo, vou controlá-los mesmo, não. A mãe já está com eles, mas eles estão acordados ainda, tá? tá Mas certo. vamos lá. De forma alguma, sendo bem prático, respondendo a pergunta para depois desenvolver a resposta. De forma alguma, essa suposta comunhão virtual pode substituir a presencial. A própria natureza da igreja, ela deixa imprescindível a necessidade da reunião. Bem, se a gente for pegar o termo igreja, ali no Novo Testamento, eclésia, ela é uma tradução do carral do Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento, a palavra que seria para a igreja, carral, era assembleia. São as santas convocações, quando o povo de Israel se ajuntava para as festas. E o próprio Israel era uma grande assembleia, um grande ajuntamento do povo de Deus. Às vezes o pessoal acha que a ideia de assembleia no Novo Testamento, e a eclésia no Novo Testamento, etc., da ideia daquela assembleia da polis gregas, como se a gente leva isso para o lado congregacional, falando da necessidade de assembleia de membros. Não é isso, não. A ideia de assembleia é de ajuntamento, de povo que se junta para adorar. Então, é imprescindível que se tenha a reunião. Tanto que o escritor de Hebreus diz que a gente não pode deixar de se reunir, como é costume. Né? Nós estamos num tempo de exceção e excepcionalidade, mantendo esse isolamento por um tempo, esperando que seja curto, para que a gente retorne à atividade do que seja de fato a igreja. A igreja fica descaracterizada quando ela não se reúne, e qualquer movimento no sentido de descontinuar absolutamente as reuniões da igreja, mesmo depois da pandemia, é um movimento absolutamente antibíblico e que foge à vontade de Deus. A gente vai poder usar essa ferramenta, mas, na verdade, ela não substitui, então, aquilo que a gente vive, né, no ambiente da comunidade presencial. Né? Eu acho que não substitui o toque, o abraço, né, que a gente não está podendo tê-los, né, agora, nesse período. Né? Então, a questão do ósculo, né? Antigamente a gente sabe como é que funcionava, mas a questão de beijar, de abraçar, né? De acolher, de servir um ao outro, a gente não consegue fazer isso virtualmente. Né? Embora os pastores e alguns irmãos estejam servindo, trabalhando, preparando lives e tudo mais, mas isso não acontece de uma maneira comunitária, não há um grupo maior de pessoas fazendo isso, como é o caso dos cultos presenciais, onde a gente tem a presença dos diáconos e também dos membros como um todo, fazendo o serviço diaconal, né? A diaconia acontecendo, né? Mutuamente, né? A mutualidade, esses mandamentos de mutualidade que a gente precisa vivenciar no ambiente da comunidade não são possíveis por meio da comunhão virtual. Né? Algumas coisas são, outras não. E eu também concordo aí com a sua opinião nesse sentido. Alguma coisa mais querendo falar sobre esse assunto ou a gente pode passar para outro? Assim, para deixar muito claro, tem uma questão teológica aqui. A palavra em si, igreja, ela imprescinde, né, da reunião, e tem uma questão prática, como o irmão bem frisou. Né? Ou seja, ela não tem cheiro, não tem toque, não se enxuga lágrima virtualmente, não se abraça virtualmente. Por mais que se possa ter afeto, ela não tem calor humano. Então, nem teologicamente e nem praticamente a reunião virtual pode ser descontinuada, de forma alguma. Muito bem colocada essa questão teológica e a questão prática que a gente precisa observar. Muito bem. Vamos passar para a segunda pergunta, então. A segunda pergunta que está na tela é a seguinte, pastor Rovanildo. Você acha que há líderes e crentes também perdidos nesse momento simplesmente porque viviam uma espiritualidade dependente do outro, uma espiritualidade terceirizada? Você acha que nesse momento, onde as famílias, onde os crentes estão reclusos nos seus lares, eles estão vivendo um momento assim meio que perdidos
por conta dessa espiritualidade que dependia do templo, do culto, do clero, do outro. O que você me diz sobre essa questão? E vice-versa, né? E vice-versa. Por quê? De um lado, de um lado você tem uma alma católica nos evangélicos brasileiros, que tem a necessidade do clérigo, né? Que tem a necessidade do seu superior. Esse seria um bom momento, por exemplo, se de um lado você tem a coisa ruim, que é não poder se reunir, né? Por outro lado, esse é um momento da gente exercitar muito bem o sacerdócio universal, o sacerdócio de todos os crentes, mostrar que eu sou servo de Deus e não posso ser independente da igreja, independente do irmão. Eu sou crente, mas faço parte de um corpo, isso é um fato, mas essa minha dependência é de comunhão e não de fé. A minha fé continua viva e eu sou servo do Senhor, ainda que em isolamento. O que se pode perceber disso aí é que muitos estão com uma fé fragilizada. Eu gosto sempre de pensar e até de conversar com algumas pessoas, citando questões práticas para se chegar onde eu quero, né? Por exemplo, há pessoas que praticamente não oram em suas casas, não leem a palavra em sua casa, não exercitam a fé em suas casas. O que eles sabem de Bíblia, de oração, de louvor, ou seja, de vida devocional e de vida de adoração, é apenas na hora da reunião. Tanto é que se o pastor pregar errado, se alguém cantar uma música sem sentido, elas não vão sequer perceber aquilo ali. É uma completa dependência. Bom, eu quero depender do meu irmão no sentido de ter alguém que caminhe comigo, mas não depender da fé dele. E nem do amparo dele para a minha fé. Eu tenho que ter a minha individualidade com Deus. Nós temos crentes que estão perdidos porque não têm a igreja, são templistas. Por outro lado, nós temos pastores também que a sua fé está abalada porque não está vendo os irmãos todo domingo. Bom, eu estou triste porque não estou vendo meus irmãos todo domingo. E queria estar com ele todo domingo, mas a minha fé não está abalada. Antes de eu ser pastor, eu sou crente em Jesus. E antes de eu gostar de estar com os irmãos, eu sou dependente do Senhor. Tá? Então, de fato, há crentes perdidos no meio de tudo isso, porque não tem um tempo para ir. Ele pode se reunir com sua família em casa, pode orar em casa, pode ler a palavra em casa, pode ter o seu momento prático em casa, mas não está tendo. Então, ele não consegue conceber a vida espiritual fora de templo. Talvez um irmão como esse, se tivesse sem pandemia e não tivesse templo, se sentiria perdido da mesma forma. É verdade, é verdade. Então você vê que o que você disse é que tanto de um lado quanto do outro há muita gente perdida, né? Tanto da parte dos líderes como também da parte dos crentes, dos membros de igrejas, porque eles, infelizmente, se é que a gente pode dizer assim, infelizmente, não estavam vivendo essa espiritualidade madura, né? Essa espiritualidade que entende a questão do sacerdócio universal, que ok, que tem que sim, a gente precisa de Deus, precisa dos outros, mas não no sentido de depender deles para a nossa fé e para a nossa espiritualidade. A gente caminha junto, porque faz parte caminhar junto. A igreja, isso aí, é ajuntamento, como a gente bem falou, você bem frisou na pergunta anterior. Mas isso não significa que eu precise depender, que eu tenha que depender de estar no templo, no culto, ou depender de um público para poder viver a minha espiritualidade, exercer o meu ministério e a minha espiritualidade, né? Então, assim, eu também concordo. Eu acho que nós temos um bom equilíbrio aqui. Tá? Nessas duas questões, nós temos um bom equilíbrio que é preciso ser entendido definitivamente pelo povo de Deus. E de um lado, eu tenho que me reunir, eu sou igreja e eu preciso do meu irmão enquanto corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, 13, vai falar muito sobre isso. 11, 12, 13, por aí vai. O olho sozinho não é corpo,
mão sozinha não é corpo, etc. Então, de um lado, eu preciso do meu irmão enquanto corpo. Tá? De um lado, eu preciso de um pastor que me ensine a palavra, porque é ministro orientado por Deus. E eu preciso de ovelhas, porque sou pastor. Por outro lado, a minha salvação é individualizada, eu sou sacerdote. A minha dependência do meu irmão não é de salvação, não é de fé, é de corpo, é de calor. Então, essa espiritualidade tem que ser saudável. No momento que eu precisar ficar só, a minha fé tem que ser sólida. É isso aí. E quando eu puder, eu volto e me reúno com meus irmãos. Isso tem que ser muito claro para as pessoas. É isso aí. Eu sou um membro do corpo, mas eu não sou um corpo sozinho. Eu preciso dessa comunhão, né? Eu sou membro, tenho a minha individualidade, mas como membro do corpo, eu preciso estar inserido, né, no corpo, na coletividade, para poder exercer o meu papel de uma forma satisfatória, eficaz, né, bíblica, por assim dizer. Muito, muito bom, pastor. A gente vai passar para a próxima questão. Eu acho que cada vez mais as questões vão ficando um pouco mais, digamos assim, mais picantes, acaloradas. Alguns momentos a gente vai ter que conversar sobre assuntos que vão incomodar a gente, incomodar pessoas que talvez estarão ouvindo. Enfim, mas vamos lá, vamos continuar. Terceiro lugar, terceira questão aqui é a seguinte: muitas igrejas não conseguiam ensinar e discipular os membros antes da pandemia. Será que isso pode ter gerado um sentimento em alguns de que estar no templo não faz falta? Ou seja, já que na época que elas estavam lá não havia ensino, não havia discipulado, elas se sentiam, vamos dizer assim, desnutridas, espiritualmente falando, sem ter um direcionamento bíblico pastoral, de uma liderança sólida e saudável, porque faz parte de uma igreja saudável, a liderança saudável, uma liderança bíblica. Se elas não tinham isso antes da pandemia e agora, com o advento das lives, das mais variadas lives, das pregações dos pastores, dos mais diversos hoje, né? Através das lives, será que elas não está sendo gerado no coração dessas pessoas assim, um sentimento de que não preciso mais do templo, não preciso mais voltar para a igreja, não? O que você me diz sobre isso? Veja, nós já tínhamos um pouco desse fenômeno mesmo antes da pandemia. Nós já tínhamos uma gama de irmãos que eram ovelhas dos pastores de YouTube. Você se lembra disso, né? Internet, né? Pastor da internet. É o irmão que deixava de ir para o culto da igreja dele para participar do culto da outra igreja que estava sendo transmitido pela internet. Isso era muito engraçado. E aí vamos entrar numa parte bem picante, como bem disse o irmão. Nós precisamos pensar em algumas coisas em relação a isso aí. Em primeiro lugar, nem todos nós, por mais que nos esforcemos, teremos a desenvoltura de alguns grandes pregadores que estão por aí e estão nas mídias sociais. Ponto. Certo? Então, não há como. Eu, pelo menos, reconheço as minhas limitações, por mais que me esforce. Não terei essa possibilidade nunca. Contudo, mesmo não tendo essa possibilidade, ou se o pastor não tem essa possibilidade, ele deve se esforçar para que ele possa dar o seu melhor. E para isso ele tem que estudar a palavra, tem um programa discipulado coerente, e que o pastor e a igreja, do púlpito e fora do púlpito, tem que cuidar do rebanho, etc. Aquele pastor que foi absolutamente raso o tempo todo, que não se preocupou em cuidar com zelo do seu rebanho, nessa hora ele vai ficar bem perdido mesmo. Vai ficar bem perdido mesmo. Porque uma coisa é o pastor não ser igual àquele grande pregador que está no YouTube. Outra coisa é ele não se importar de forma alguma. Ou não se dar o trabalho de forma alguma. Porque... Sim, pois não. Desculpa te cortar. Porque, assim, enquanto essa questão desse advento da internet não estava tão evidente para a vida de algumas igrejas, porque agora está para todas, porque o pessoal está em isolamento, né? Esse pastor ia tocando ministério
não tinha tanta concorrência assim, embora tivesse já, mas determinadas igrejas talvez nem tanto. Mas agora, como todo mundo está indo para a internet para buscar conteúdo, para participar, ver lives, ouvir cantores, pregadores, líderes dos mais diversos, fica uma situação bem delicada, porque porque o que você falou, eu não vou ser, você não vai ser como aquele pregador famoso, como aquele televangelista famoso, aquele pregador de ponta, de renome, obviamente, tudo bem, porque eles receberam ali um chamado específico para aquilo, são grandes mestres, grandes evangelistas, mas a gente precisa se esforçar para servir a igreja dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, da nossa vocação. A gente precisa fazer um bom trabalho, precisa estudar, precisa ler, precisa se importar com as pessoas, né? Precisa cuidar delas, precisa pregar, ensinar. O pastor não pode ser visitante no seu próprio púlpito, né, pastor Romanildo? Como tem alguns pastores que, infelizmente, fazem isso, visitante no seu próprio púlpito. Ele não pode terceirizar, né, o discipulado da igreja, ele precisa estar acompanhando. Eu costumo dizer que é prerrogativa pastoral, cuidado do culto, da pregação, do ensino, da evangelização, do discipulado, do aconselhamento. Ele precisa supervisionar tudo isso. Se o pastor deixa correr, ele é só um administrador, alguém que vai tocando a igreja e o restante, né? Às vezes ele tem até bons obreiros que o ladeiam, mas às vezes não tem, e quando não tem, fica a desejar. E aí as pessoas agora, vendo essas lives, esses pastores, pô, vou voltar para a minha igreja, né? Fica essa situação, né? O que você me diz? Aí vem a segunda parte da questão, viu? Tem aquele irmão que congrega no YouTube. É verdade. Mas a maioria dos irmãos não fazem isso. Eles querem uma igreja porque eles querem a comunhão, tá? Eles querem o aconchego do outro irmão, eles querem congregar. Tá? Aí o que, que vai acontecer? Ele vai procurar uma igreja para congregar. É verdade. O pastor dele não é o do YouTube, mas ele descobre que tem um pastor de duas ruas atrás da dele que se esforça, que prega, que cuida do púlpito e cuida das ovelhas. Ele pode dizer, não, eu não tenho como ir para a igreja do pastor do YouTube, porque mora lá longe, talvez seja de outra cidade, etc. Mas aquele pastor que mora 2 quadras aqui da minha, que está bem pertinho aqui da minha casa, eu posso, o alimento lá parece que é melhor. Isso é um grande risco. É verdade. E muitas igrejas estão cuidando. Aquela coisa que algumas pessoas dizem, que não quer que as suas ovelhas vá muito no culto dos outros, porque pode gostar mais de lá e ficar lá. Não sei se você já ouviu isso. É verdade, é verdade. Mas eu já vi até algumas igrejas dizendo assim que não suprime algum horário de culto, especialmente no domingo, para que os crentes não vão na igreja dos outros e fiquem lá. Bom, agora, meu amigo, verdade, agora não tem como. Não tem como, é verdade. Tá certo, pastor. Vamos passar para a próxima pergunta, quarta, penúltima pergunta. A gente tem mais 2 perguntas, né? Vamos para a quarta pergunta, então. Eu só queria uma questãozinha, questúmpla em cima dessa última pergunta aí. Eu também só quero deixar uma coisa bem clara, é que há pastores que não se importam muito em pastorear suas igrejas. Contudo, que se fique claro, até para aliviar o coração de alguns colegas que podem nos ouvir, além das ovelhas da Igreja Vila Paraíso, Amendoeiro, das igrejas, para alguns colegas que se preocupam muito também em dar o seu melhor e não ver resposta, queridos, assim como há pastores que não se importam no pastoreio, há muitas igrejas também que não se importam em ser pastoreadas, que você pode dar a vida, mas elas foram criadas num ritmo, e esse ritmo delas vai demorar muito a mudar. Entendeu como é que é? Então, talvez você tenha que passar 3, 4, 5, 10, às vezes mais anos para que a igreja possa entrar no ritmo de aceitação de palavra, etc. São irmãos que meramente vão culto. Se a palavra tiver substância para eles, tudo bem. Se não tiver, tanto faz. Não são bereanos, né? E alguns de nós precisamos entender isso. Que a igreja, muitas vezes, nem vai sentir falta, nem vai fazer diferença se a pregação for boa e ruim, o ensino for bom ou for ruim. Tá? Então, alguns colegas não sofram com isso.
talvez tenha herdado púlpitos fracos, e é preciso muita paciência para que a ovelha possa gostar do bom pasto. É uma questão de cultura também, né, pastor Vanildo, que não muda de uma hora para outra, né? Às vezes é questão de cultura, mas muito bem lembrado pelo irmão essa questão, porque realmente há pastores que dão suam a camisa, dão de tudo que podem, né, para o ministério, mas não conseguem ver resultados, né, assim, muito aparentes, e às vezes se frustram, porque acham que alguma coisa está errada, entendeu? E não está, ele está fazendo o que pode fazer, mas, como você mesmo disse, assim como há pastores que fazem o trabalho, se é que a gente pode dizer assim, porque a Bíblia fala relaxadamente, né? Há também ovelhas e igrejas que não se importam muito, porque o próprio apóstolo Paulo disse que nos últimos dias as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, né? Teriam comichão nos ouvidos, lá escrevendo a segunda carta a Timóteo, teriam comichão nos ouvidos e amontoariam para si mestres segundo seus próprios interesses e desejos, né? A gente está vivendo essa época como nunca houve, assim, uma época sempre houve, mas a época que nós estamos vivendo hoje, ela é mais acentuada nesse sentido, né? De gente que não suporta ouvir essa doutrina, que quanto mais música melhor, menos pregação melhor, né? E se o pastor fala demais, reclama, é muito enfadonho, ensino muito longo, é igual o pessoal diz que é igual espada, né? É longo e chato, né? Mas a gente não está falando disso, a gente está falando de gente que dá a vida, pastores que dão a vida pelo ministério, mas que infelizmente não conseguem ter um resultado satisfatório do seu ministério, né? Vamos à próxima pergunta. Eu vou probleminha aqui, mas vamos lá, vamos continuar aqui. A pergunta número 4 é: quando tudo isso acabar, né, o isolamento, a pandemia e tal, a gente vai desprezar completamente a questão virtual, o mundo virtual? O que o senhor acha sobre isso? É impossível, né? É impossível. Nós temos hoje uma realidade chamada realidade virtual. Seria alienação de nossa parte dizer que quando isso passar, a gente vai abandonar completamente as redes, o mundo virtual, etc. O pessoal tem dito que as nossas igrejas, chamadas igrejas tradicionais, foram empurradas à força para o presente século, o século atual, né? No presente século de pecado de Bíblia não, né? Mas a presente era por causa dessa pandemia, ou seja, infelizmente a gente teve que tentar, a duras penas, alimentar o rebanho através das redes sociais, das mídias, etc. Nós não podemos desprezar isso. Será um instrumento bastante valioso para nós depois da pandemia, tá? Depois do isolamento. Haverá momentos, por exemplo, que o irmão não vai poder estar na igreja. Nós, com a realidade virtual, nós podemos alcançar pessoas que não vão na igreja, mas podem ser, como é que eu posso dizer? Podem ser tocadas pelo Senhor e depois irem a uma igreja. Ou seja, o mundo virtual oferece muitas coisas boas para a gente. Eu, por exemplo, assisto semanalmente 3, 4, às vezes 5 pregações de pregadores que eu gosto muito, que tem muito a me ensinar, que eu não iria na igreja dele se fosse colado com minha casa, porque eu não tenho tempo para isso. Mas depois de 10, 11 horas da noite, eu posso assisti-los. Então, nós podemos nos utilizar desse expediente também. Os cursos da sua igreja estão no YouTube, alguém pode ver, etc. Aulas de seminário, estudos bíblicos, treinamentos de equipes que não, ou treinamento de parte da equipe que não pode se fazer presente virtualmente. Ou seja, são inúmeros os benefícios e as possibilidades do mundo virtual pós-pandemia, que não poderão, a meu ver, ser desprezados de forma nenhuma. Nós não vamos retroceder, né?
o grande perigo que eu acho é das pessoas se acostumarem demais com o virtual e não quererem voltar para o real. É verdade, é verdade. Eu acho que você tocou em dois pontos muito interessantes, que é a questão de fazermos, mesmo quando voltar, né, à vida normal da igreja, continuarmos fazendo determinadas lives, programações ao vivo para alcançar pessoas que não podem participar dos cultos efetivamente, como os enfermos, as pessoas de mais idade, que têm dificuldade de estar presente, ou até mesmo gente que está trabalhando, né? Enfim, que pode participar, ver os cultos online, ao vivo ali, e por alguma razão não podem estar presentes e serem alcançados, serem beneficiados. E também tem a questão de gravarmos as programações, os eventos, as preleções, os ensinos, e depois disponibilizarmos isso. Eu tinha muito o costume de fazer isso lá na igreja em Angra, Peniel, onde eu pastoreei, que a gente gravava as pregações e os ensinos, principalmente os ensinos de terça-feira, que era o culto de estudo bíblico, né, e colocávamos no YouTube. Temos um canal do YouTube cheio de vídeos lá, né, postados, e eu acho que realmente isso é muito legal, muito importante. Agora, tem um detalhe também, é que nesse período da pandemia, as igrejas perceberam o quanto elas não estão equipadas para esse tipo de coisa, né? Não tem materiais, e quanto elas precisam se preparar para isso, né? Comprando equipamentos e tudo mais. Isso, às vezes, não é tão barato, né, pastor Romero? E a gente vai precisar, de alguma forma, conseguir isso, né, futuramente, posteriormente, aí, a fim de que a gente consiga dar continuidade e com qualidade nas nossas programações, né? E fica a dica que às vezes você não precisa nem gastar tanto, né, para isso, né? Só pesquisando, comprando um equipamento que realmente possa te atender ali, né? Um computador, tem igrejas que têm usado câmeras, outras webcam, outras o próprio telefone celular, que é uma ferramenta hoje que todo mundo tem, um recurso que está acessível, né? Todo mundo tem, e tem celulares que gravam muito, de forma uma qualidade muito boa, muito bem, o celular grava muito bem. E eu acho que a gente precisa, sim, realmente, como você disse, continuar, não pode abrir mão disso, porque antigamente parecia que as pessoas demonizavam, né, pastor? Essa questão da internet, né? O pessoal mais antigo, então, não quero saber de celular, não quero saber de internet, de e-mail, de YouTube, eu não sei o que é o YouTube, não sei o que é Facebook. Hoje, nós estamos vivendo um momento em que, para que a gente possa, de alguma forma, se alimentar através do outro, através do ministério do outro, todo mundo está tendo que entrar, né? Todo mundo vai tendo que participar, né? O pessoal tinha antigamente, o famoso jogar o bebê junto com a água suja da banheira, né? Ou seja, a internet, de fato, tem muita coisa ruim. As redes sociais têm muita coisa ruim. Nesse tempo de briga de política, então, está muito ruim. Mas também tem muita coisa boa, né? A gente tem que separar as espinhas do peixe, né? E provar de tudo e reter o que é bom. E, assim, só mais alguma coisa em cima do que você falou. De fato, há equipamentos que facilitam muito. Por exemplo, eu estou agora falando do meu telefone. É um telefone que não é uma coisa tão cara, que tem uma qualidade razoável. Como é que eu fiz para poder ter alguma qualidade no que eu gravo, no que eu transmito? Aí vai a dica. Porque a gente fica olhando as lives de alguns pastores, de algumas igrejas super esforçadas para manter o rebanho, mas não tem alguns cuidados mínimos. Se você quer aprender um pouquinho sobre isso, você mesmo vai no YouTube, vai em pesquisas. Pesquisa iluminação, pesquisa enquadramento, pesquisa equipamento, etc. Eu uso, por exemplo, a iluminação dos meus vídeos, não estou fazendo isso aqui agora, um negocinho chamado balão chinês. Melhora muito e é bem baratinho, uma coisa incrível, tá? Então, pesquisa para ter qualidade no seu material. Sem falar que se você quer meter material no YouTube, no Face, na rede social, o material tem que ter qualidade. Não vai para a rede social falar bobagem, não, que vai passar ridículo. Tem que procurar o mínimo de qualidade na apresentação e no conteúdo.
Você está levando o nome da sua igreja para ali e o seu nome. É alguma coisa bem séria a ser pensado, a ser feito. Ser continuado, mas ser feito com bastante seriedade, né? É verdade, é verdade. E eu acho que tem muitos tutoriais, muitos vídeos pequenos aí orientando a gente fazer esse upgrade, né? Dar esse upgrade aí, digamos assim, Uhum. nas nossas lives, né? A gente está indo para a última pergunta, pastor, e Pois a não. última pergunta está na tela, você acha que os crentes serão os mesmos depois dessa pandemia? É uma pergunta que todo mundo está fazendo, né? Você acha que os crentes, as igrejas, serão as mesmas igrejas, os mesmos crentes depois dessa pandemia, ou tudo vai mudar, ou a gente vai ter gente que vai mudar, tem gente que não vai mudar? Qual é a sua opinião sobre isso, para que a gente consiga aí fechar a nossa conversa, né? E depois eu vou pedir para você também dar uma palavra, falar, fazer as suas considerações finais, dar uma palavra para quem está nos ouvindo diante de tudo que a gente falou e também alguma coisa que você queira compartilhar do seu coração. Vamos responder essa pergunta então. Você acha que os crentes e as igrejas serão os mesmos, as mesmas, depois dessa pandemia? Meu irmão, assim, eu não acredito em mudanças muito abruptas ou mudanças tão perceptíveis por causa dessa pandemia, não. Porque muito mais do que o momento existe a natureza humana, tá? Eu acho que no primeiro momento as pessoas de fato irão correr para as igrejas. Saudade, aquela coisa toda, vão buscar, etc. Agora, tem aquela pessoa que já tem suas debilidades espirituais. Depois dessa pandemia, ela vai virar um super crente, vai voltar? Não sei se isso acontecerá. É próprio dessa pessoa. A não ser que haja um toque especial do Senhor e o Senhor esteja usando tudo isso. Eu não vou fazer afirmação porque eu não sei, não recebi nenhuma revelação a respeito disso, né? Mas eu não posso aqui falar em cima da minha emoção, porque estou com saudade do tempo, e depois disso as pessoas agora darão mais importância à igreja. Eu não sei, sinceramente. Eu não sei se será assim, se as pessoas, depois, com algum tempo, já tendo se acostumado a voltar ao templo, etc., não ficarão da mesma forma, não passarão a dar menos valor do que dariam. Agora todo mundo está dizendo que valoriza o culto, está dizendo que valoriza a comunhão. Eu não sei se depois de passar do tempo as pessoas não voltarão para a sua rotina. Eu, sinceramente, não sei responder. Eu tenho expectativas que em algumas pessoas, que estavam meio que adormecidas na sua fé, agora eles possam ter percebido. Não a questão da necessidade do tempo, mas a questão da sua vida espiritual. E isso possa levar a buscar mais o Senhor, etc. Mas eu não tenho grandes expectativas que a quarentena os faça querer mais a comunhão ou o templo, a oração. Eu até me preocupo, falei no começo, que as pessoas tenham se acostumado demais, e a gente conversou já sobre isso, a não congregar e a ver a rede social demais, mais do que deveriam. Talvez a gente tenha um problema aí de tirar as pessoas de frente do computador. A gente pode ter esse problema. Sabia disso? Né? Também acho. Então, é alguma coisa muito difícil de responder, e faz parte da própria experiência humana. Nós nunca vivemos isso. Agora, eu oro para que Deus, ainda durante essa pandemia ou depois dessa pandemia, nos visite com um grande reavivamento. Aí sim. Eu só acredito em isso aqui é coisa minha. Eu só acredito numa mudança generalizada numa igreja, numa região ou numa nação com uma poderosa visitação do Espírito Santo de Deus trazendo reavivamento. Pode ser que seja a partir dessa pandemia ou não, mas porque houve fato não desperta a fé de ninguém. É o Espírito que age e leva as pessoas, né, a esse reavivamento. É assim que pensa. Eu também acho que algumas pessoas podem ser, sim, despertadas, tocadas individualmente.
como você bem disse agora no final da sua fala, Deus pode trazer um reavivamento, porque Ele é poderoso, isso vem da parte dele, né? A igreja pode clamar, os irmãos podem buscar, né? Famílias e famílias podem orar e Deus pode, se Ele desejar assim fazer, derramar do seu Espírito sobre igrejas, regiões, lugares, enfim, Ele pode fazer isso, né? Porque Ele é Deus, Ele fez assim no passado e o ambiente de crise sempre foi um ambiente para que esses momentos acontecessem. Mas também concordo contigo que vai ter gente que vai ficar da mesma forma. Eu penso dessa forma. Eu penso que vai ter gente que isso vai passar e vai continuar da mesma maneira, porque são pessoas obstinadas, insensíveis. E pior, pode ser que, como você mesmo disse, pode até ser que pessoas fiquem mais assim, apáticas ainda, focadas numa vida e numa espiritualidade de internet e não voltem a congregar, não voltem à igreja, se tornem mais críticas ainda, mais severas ainda nas críticas contra a igreja, contra pastores, contra a liderança. Infelizmente, a gente pode ter como resultado isso. E isso aqui também, como eu estou falando, você falou, tudo possibilidades. A gente não tem uma bola de cristal e também não recebemos revelação dos céus para dizer certo o que vai acontecer. Mas, como você disse, eu também digo, repito, faço das suas palavras as minhas, eu oro para que Deus faça algo diferente com a igreja. Eu oro, porque nós estamos vivendo um momento único na nossa história, na nossa geração, né? Em 100 anos, né, 100 e poucos anos atrás, nunca ninguém viveu isso. Então, assim, é um momento que realmente vai ficar marcado, vai ficar marcado nos anais da história. Se Jesus Cristo não voltar, daqui a 50 anos, 100 anos, as pessoas vão estar falando do que aconteceu nesse momento que nós estamos vivendo. E a minha oração é que o Senhor desperte pessoas, incomode gente, para que vivam uma espiritualidade saudável, para que amem a palavra de Deus, para que amem a vida de oração, para que amem a boa teologia, para que se despertem para o serviço, para que se despertem para a evangelização, para o discipulado. Eu oro a Deus para que as pessoas amem mais a Jesus, amem mais a palavra, amem mais o outro, amem mais a Deus. Eu penso que ambientes como esse, momentos como esse que nós estamos vivendo, eles são propícios a isso. É como a gente sempre fala, usando a própria escritura, terra seca assim, um ambiente favorável para que Deus derrame chuva, né? E se nós entendemos que essa sede ela existe, né? Porque assim, até enquanto está tudo tranquilo, a gente não para pensar nisso. Mas quando a gente passa por momentos difíceis, como esse que a gente está vivendo, é como a questão do luto, né? Quando é que a gente vai parar para pensar na vida, se não no momento da morte, como o próprio sábio disse, né? O Collet disse, o luto, o cemitério, o velório é melhor do que a festa, porque no velório você pensa sobre a realidade da vida. Eu acho que nesse momento de pandemia, tem muita gente pensando, tem muita gente parando para pensar, poxa, como que a vida é efêmera, transitória, tanta gente indo embora e eu preciso aproveitar mais o tempo que eu tenho para fazer coisas boas. Então, eu oro para que isso aconteça, oro mesmo, né, do fundo do meu coração, para que a igreja, os irmãos, sejam despertados. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre isso, pastor? Pode falar. Uma coisa eu tenho quase certeza que acontecerá. Quase, porque, como eu vi, a gente não recebeu revelação, nem tem bola mágica. Uhum. Mas algumas coisas eu tenho quase certeza que acontecerão. Uma delas vai ser a grande necessidade de pastoreio efetivo e de discipulado, assim, o mais pessoal possível no pós-pandemia e de púlpitos muito saudáveis. Porque esse tempo tem sido um tempo muito adoecedor. Tá certo? Muitas pessoas em extrema solidão, com necessidades sociais, porque não podem ter aquela interação toda.
E depois disso, alguns terão a sensibilidade de procurar a palavra, de procurar o seu pastor, de procurar aconselhamento, de procurar solidificar a sua fé. Outras pessoas vão apelar, em primeiro lugar, para o terapeuta. Ou seja, o camarada terá a palavra, etc., para a sua cura, mas alguns vão correr, em primeiro lugar, para o terapeuta. Não quero entrar na discussão sobre isso aqui agora. O que eu sei é o seguinte, é que nós, depois disso, teremos uma geração de doentes. É verdade. Pessoas que estarão amarguradas, desempregadas. É uma situação muito difícil. E que esta também é uma boa hora da igreja ser igreja. É verdade. Essa é a boa hora da igreja ser refúgio para as pessoas, porque, olha, você tem aí desenhado um horizonte, um tempo de recessão. Recessão é desemprego, é inflação, tá certo? Problemas em cima de problemas, pessoas que já vão sair adoecidas pela própria circunstância e mais esse que eu acabei de falar, circunstância do isolamento que eu falo, né? E mais, então, será o tempo de pastor pastorear, de fato, e de igreja ser igreja de fato. Isso aí é inevitável. E isso, sim, pode muito bem fazer com que as pessoas busquem as igrejas, porque desesperos grandes já estão acometendo a alma das pessoas. Realmente, esse ponto que você acabou de tocar é um fato, é uma realidade e é muito provável mesmo, é quase certo de que isso vai acontecer. Então, a gente precisa estar atento e como você muito bem frisou, o pastor terá que ser pastor e a igreja terá que ser igreja. A gente vai precisar deixar de viver no mundo virtual, até mesmo quando nós estivermos reunidos, porque tem gente que vive no mundo virtual mesmo reunido. A gente vai ter que ultrapassar essa barreira e estar junto, estar próximo, né? Se importar de fato com as pessoas. Agora o trabalho não se resume só à liderança, mas toda a igreja precisa fazer a mesma coisa. Aquilo que eu falei no início e repito, os mandamentos de mutualidade serem colocados em prática, de fato, no seio da comunidade cristã e todos exercerem o seu sacerdócio, que isso não se resume só à liderança, mas todos são cristãos, todos são discípulos de Jesus, todos são sacerdotes do Senhor e precisam cumprir o seu papel. Pastor, a gente está chegando ao final, queria te dar a oportunidade de você fazer suas últimas considerações, dar uma palavra, fica à vontade, né? Sua última palavra aí, antes de terminarmos, concluirmos essa live, fica bastante à vontade. Assim, primeiro, para agradecer o convite tão honroso, né? E dizer que é sempre muito bom a gente conversar, a gente sempre bate papo pessoalmente, geralmente, né? E agora, dessa forma virtual e poder interagir também, para mim, é sempre muito edificante conversar com o irmão, sempre também muito bom estar conversando com os irmãos da Igreja Vila Paraíso e os demais que nos escutam. Eu quero deixar uma palavra de ânimo na palavra do Senhor para os irmãos e dos colegas pastores também. Eu sei que os pastores estarão assistindo a gente, especialmente para nós congregacionais da UISCB, de onde a gente é vice-presidente. É uma hora difícil que a gente está vivendo, tá certo? É imprevisível o que acontecerá depois disso. Mas algumas coisas não são imprevisíveis. Você é chamado para o ministério. Seu ministério é pregar a palavra e cuidar do rebanho. Falar para as ovelhas também, de forma geral. Após esse tempo difícil, desperte para a obra do Senhor. O pastor Felipe, como acabou de falar, há uma necessidade dos crentes exercerem o seu sacerdócio e se engajarem, sabendo, contudo, que esse engajamento será debaixo da orientação de uma liderança, né? Porque todo mundo vai trabalhar, que todo mundo vai fazer o que quer e como quer. A ideia é de muita gente dando as mãos debaixo da orientação, debaixo do cajado da orientação do seu pastor. A igreja não pode caminhar para vários lados ao mesmo tempo. A igreja tem que ter um direcionamento. Depois que essa pandemia acabar, vamos dar as mãos. Há pastores que precisam de gente trabalhando com ele. Dê a mão ao seu pastor, caminhe com ele, faça a obra juntamente com ele. Será bênção para você, será bênção para a sua igreja e a sua igreja poderá abençoar pessoas que estão fora dela também. Amém. Amém, pastor Ronildo. A gente também agradece muito aí a sua participação,
você ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom esse tempo que a gente teve aqui. A gente agradece, manda um abraço aí para Joelma e para todos os seus filhos, para as crianças aí, né? Que Deus abençoe e enriqueça o seu ministério, tudo que o irmão tem feito na obra de Deus, tanto denominacionalmente como também aí na sua igreja local, que Deus, e também nos seminários, nos lugares onde o irmão dá aula. Deus te abençoe e te acompanhe em tudo que o irmão fizer, né? E que tudo que o irmão fizer, faça sempre com excelência, para a honra e a glória do nosso Deus, tá? Muito obrigado. E eu queria pedir para a gente concluir, para você orar, para a gente concluir a nossa live de hoje. A gente sempre pede para o convidado orar e a gente concluir, então. Por favor. Amém. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós, mesmo nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, tempos de incertezas quanto ao futuro da nação, das igrejas, etc. Mas nós agradecemos mesmo assim, porque o Senhor está cuidando de nós. Nós temos absoluta convicção que o Senhor está no trono e na sua soberania está cuidando de tudo. Nada foge ao teu controle. Se está difícil, Deus, mas o Senhor está controlando tudo. E ao fim o Senhor vai mostrar o que quer com tudo isso. E nós estamos aqui submissos à tua vontade, Senhor Deus, esperando o Senhor entender. E o que o Senhor disser para nós, Senhor Deus, assim aceitaremos, porque o Senhor é soberano. Agradecemos ao Senhor por esse tempo aqui conversando, pedimos a tua bênção para o teu filho, o pastor Felipe, para a sua igreja, a Igreja Nacional de Vila Paraíso. Agradecemos por esses irmãos amados, pedimos a tua bênção para os demais colegas e irmãos de forma geral que estão conosco. Fortalece o Senhor Deus, o coração, Senhor Deus, e fortalece-os, Senhor Deus, na fé, para que ao fim de tudo isso eles possam ter crescido na graça, Senhor Deus, e possam, Senhor Deus, sair daqui dispostos a viver mais intensamente com o Senhor. Deus, um resto de noite na tua presença, que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Assim a gente termina. Que Deus te abençoe, pastor Vanildo. Amém. Na paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. Fica com Deus. Queremos agradecer por você assistir a nossa programação. Incentivamos a você a se inscrever em nosso canal e compartilhar em suas redes sociais o nosso canal. Que Deus abençoe. Até o próximo programa.